Opa! Eu estou começando a gravar só, mas pode falar, porque daqui a pouco eu vou entrar. São quando todos que estão integrados, né, dentro de um propósito construído em bases consensuais, eles assumem esse compromisso, né? Isso é muito legal. Alan, quando eu começo o meu primeiro dia de aula, eu escrevo a palavra combinados. Uhum. E daí, dentro desses combinados, todos nós nos combinamos, né, na horizontalidade, de assumir uma série de compromissos mútuos, né? Sim, sim. Agora, realmente, o combinado ele está muito mais no mundo da vida e o pacto está muito mais no campo jurídico. Concordo com você. Ah, não, mas isso aqui é estrutura, isso aqui calma, eu tenho a cabeça muito aberta. Quando eu falo jurídico, para mim, eu não tenho muita diferença do que é jurídico formal, que estamos nos tribunais, na vida que tem que formalizar uma empresa, e disso que você falou, entendeu? Porque eu tenho uma visão que o direito está muito assim em todas as relações que vivemos, né? Eu tenho essa cabeça mais aberta. Só que isso aqui é raiz histórica, né? Então eu entendo como raiz histórica nesse sentido. Aí eu compartilho com vocês aqui que eu já achei e vou compartilhar com os meus irmãozinhos italianos e da Europa, que eles estão lá fazendo empresa, fazendo ONG, e eu sou preocupado com a narrativa. Deixa a Elisa entrar e nós vamos aqui. Então, esses primeiros minutos, né? Então, boa noite a todos, agora formalmente. Sejam bem-vindos. Espero que estejam bem, com bastante frio aí. Só o Arlindo lá que está de regata na Bahia, né? Ainda não chegou o frio lá, mas tudo bem. E esses primeiros minutos eu vou tomar conta, então, para falar sobre a questão que nós temos para fazer até semana que vem e ajudar vocês a ter os acessos aí com o material. Eu percebi que hoje eu fiz um teste, que eu tenho a opção de mandar para todos de uma vez só e como contribuinte ou como palestrante. Aí eu vi quando eu coloquei para todos, não veio para mim. Então, por exemplo, todos os cursos que eu faço um cadastro para mim, para que eu possa ter acesso e receber as mesmas coisas que você. Tá? Hoje eu percebi. Então, vocês não receberam porque o primeiro que foi para todos. Agora, o de hoje, meia hora antes, eu mandei de outra forma, né? Usando ali os recursos que eu tenho. Então, o que eu queria compartilhar com vocês que é essa aqui? Vocês não reparem, mas eu uso o Google Translator para falar algumas coisas. Então, você geralmente recebe um e-mail assim, certo? Era para estar recebendo todos os dias assim um e-mail, para vocês terem acesso. Esse e-mail, alguns casos, pode cair no spam, para vocês terem noção, tá? E quando vocês clicam aqui em acessar, ele vai abrir para uma outra aba. Vocês estão vendo uma nova aba? Essa aba eu vou compartilhar com vocês aqui já no chat, para que vocês tenham acesso a ela, já salvem aí, tá? Porque essa aba, ela independe de quem vai ter acesso ou não, ela vai ser igual para todos. Só que o que vai mudar vai ser o login, aí vocês têm que fazer o login. Deixa eu fazer aqui com o Facebook mesmo. E quando vocês fazem login, tá vendo que muda já a cara do Simpla? Vocês podem ter acesso ainda à transmissão aqui em cima, mas antes de ter acesso à transmissão, vocês vão ter aqui acesso a todo o material do lado esquerdo. Só que tem que ser o mesmo e-mail que vocês fizeram o cadastro para fazer o curso. Não pode ser e-mail diferente, que eu vi da outra vez. Vocês querem fazer o teste para ver se vocês conseguem utilizar por aí? Hoje eu não recebi o link, daí eu tive que mandar para o Simpla. Aí ele me mandou só o link, diferente dos outros dias que aparecia como hoje. É eu que respondi e-mail para você. Você mandou Ah, para foi mim. você que respondeu? Não é automático, não. Você mandou para mim e eu respondi. Ah, então tá bom.
E é um link específico seu, por exemplo, de login Uhum, seu. Mas eu quero saber se vocês já conseguiram ter acesso a essa tela que eu estou mostrando. Já conseguiu? uhum. Pronto. Então, aqui vai ter todo o material do lado esquerdo. Não sei se vocês estão vendo. Tudo que eu juntei de material para vocês, vocês vão ter acesso. Deixa eu ver aqui. E aqui está o formulário para vocês utilizarem. E aí o Rodrigo já me falou que não consegue clicar nele e abrir novamente. Aí tem que selecionar ele. Agora entendi, Rodrigo. Acho que foi essa visão que você teve, né? Aí vai ter que selecionar ele aqui. Deixa eu ver se eu selecionei tudo. Foi. E aí, deixa eu abrir uma aba aqui. Aí ele joga para vocês aqui. Deixa eu colocar novamente para vocês também no chat. Eu já coloquei no chat para vocês. Tudo bem? Aí vocês preenchem para nós. E aí, semana que vem, até semana que vem, nós vamos escolher, e aí já dou o resultado para vocês, de quem com essas entidades. Aí, no último dia de aula, porque nós vamos ter a semana que vem, dia 28 é o último dia de aula. E dia 28 vocês fazem a apresentação dessas entidades e apresentam elas, né? Reconhecendo elas serem convergentes à proposta da economia de Francisco. Alain, Oi. uma dúvida sobre esse trabalho aí. Aqui na minha cidade, eu procurei algumas instituições e a maioria delas são assistencialistas, sabe? Não vejo elas assim com um intuito muito que eu percebo de trazer um maior desenvolvimento para as pessoas, né? Uma melhoria real de condição, não só digamos, de permitir que elas tenham acesso à cesta básica ou alguns itens, né? Mas uma iniciativa mais ampla. Por isso que até agora eu ainda não respondi, porque eu estou em dúvida se eu coloco elas ou o que eu faço, mais ou menos. Bom, a ideia, Amanda, central, de tudo que a gente falou até agora, né, de você que também acompanha a economia de Francisco, é verificar as entidades com ou fim lucrativo, com ou sem fins lucrativos, não sempre sem fins lucrativos, porque tem entidades com fins lucrativos que têm impacto social, né? Desenvolve alguma atividade que tem impacto social. É difícil de encontrar, mas tem. E aí, reconhecer nelas que elas fazem alguma atividade que gera as propostas da economia de Francisco, né? Mas nesse sentido, eu não vou ser tendencioso aqui para influenciar, né? Mas você que está talvez na aldeia da Agricultura e Justiça, o que a gente está percebendo em alguns movimentos dentro da própria economia de São Francisco são criações de ONGs, né? Alguns projetos são novas ONGs, né? Tem uma parte para você, agora para todo mundo entender, né? Tem projetos sendo criados, né? Instituições sendo criadas como novas, na verdade são novas ONGs, assim, né? A gente fala ONG para todo mundo entender, mas como eu tenho um amigo do terceiro setor, né? É Organização da Sociedade Civil, né? Então tem que falar certinho. No Brasil é assim que é reconhecido, mas fora é reconhecido mais como ONG, né? Mas nós temos também muitas iniciativas também de formação e acadêmicos da área de economia, para vocês entenderem também, tá? Então, verifica, não precisa ser só da sua cidade, talvez da sua região, Amanda, para que você reconheça. Você que está do Centro-Oeste também, você conseguir compartilhar conosco, vai nos ajudar. Tá, entendi. É porque eu entendi que tinha que ter impacto local. Então, por isso que eu estava tentando encontrar algo da minha cidade, mas realmente, assim, aqui não tem nada relacionado à economia solidária, é uma cidade, assim, bem, não sei se
Mas é isso, né? As instituições, elas estão bem voltadas ou para recuperação de droga, né? De vício em droga, ou realmente de prestar assistência de alimento mesmo para as pessoas, Uhum. não foge muito disso, né? Procurei algumas coisas na área de agricultura familiar, também não encontrei. Então, mas então, já que você disse que pode ser regional, Pode. vou procurar algumas outras coisas, então, para ver se eu participo, tá bom? Tá bom. Que cidade que você tá mesmo, Amanda? Anápolis, Nápoles. Goiás. Uhum. Tem coisa assim, é uma cidade grande, não tem, Rodrigo? A gente já viu, eu já vi, acho que os redentoristas estão em Trindade, né? Aqui Pronto. é grande mesmo, mas Ah, não é uma cidade assim com, com muita iniciativa. Não, assim, pelo menos que eu tenha contato, e que eu tenha conhecimento depois que eu fiz essas buscas, né? tá. É, eu achei um aqui, uma ONGs Brasil. Anápolis. Eu achei um monte aqui, ó. Segue no chat, Amanda. Vamos dar só pra... vamos mandar para todo mundo ver o que eu fiz. Pronto, tá no chat. Tem até de cultura, direitos humanos. Prontinho, mais alguma dúvida sobre material? Entenderam? Eu já recebi o preenchimento do formulário, nós já temos mais de 4 já, tá? Entidades cadastradas. Aí semana que vem a gente faz a escolha deles e vocês tiram a dúvida. O importante é sempre apresentar o nome da entidade, o que faz, né? E por que que achou que essa entidade desenvolve alguma atividade que tem a ver com a economia de Francisco. E claro, mais ou menos é esse, sim, panorama para a gente compartilhar. A dinâmica de olhar para o território e reconhecer sinais nos próprios territórios onde a gente tá estudando, aprendendo o que é a economia de Francisco, e claro, né? De fazer essa busca de olhar para o chão, né? Onde pisa e reconhecer. Tudo bem? O Borba vai e volta. Eu não sei, se tiver mais alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar sobre o material e tudo mais. É para apresentar semana que vem ou a semana que vem a gente ainda vai discutir? Não, semana que vem eu apresento as entidades que foram escolhidas e tiro dúvida de vocês para apresentar. A apresentação mesmo vai ser no dia 28. Semana que vem vai ser a última aula formal, digamos assim, que vai ser com a professora Regina, né, que está nos acompanhando, que é uma das coordenadoras. E dia 28 vai ser com vocês e comigo. E talvez alguém da Argentina. Eu vou trazer alguém de fora do Brasil para vocês conhecerem. Vamos ver se vem. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu só mandei, pus o contato, pus o nome e eu mandei o link, o blog, o Instagram e o site da organização, do movimento, né? O movimento. Tá. Acho que é isso, dá para coletar as informações, né? Não vi no campo do formulário detalhamento, eu só coloquei mais genérico as referências, é isso? Isso mesmo. É uma referência mais genérica. E depois, na apresentação, vocês entram mais pormenores do que se trata, o que faz e tudo mais. Perfeito. Tudo certo, Borba? Podemos começar? Tá no mudo. Quer que eu tire o seu mudo? Peraí, tá no mudo. Eu vou tirar o seu mudo. Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, desculpe-me. É que eu tive que sair do notebook e entrar no celular que consome menos a banda, e aí deu certo. Porque Beleza. realmente
no computador não estava mais dando. Ah, tá bom assim. Realmente tá até melhor. Então, vou fazer as apresentações formais e iniciamos. Então, todos sejam bem-vindos novamente. Boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de acolher o professor Dr. Francisco Borba Ribeiro Neto. Ele é coordenador dos projetos de Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo desde 2005. Ele atua também nas áreas de bioética, igreja, sociedade, cultura e doutrina social da igreja. Ele possui graduação em biologia, ciências sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em oceanografia pela Universidade de São Paulo. Foi professor de ecologia na PUC de Campinas e atua nas áreas de sociedade e meio ambiente, ecologia de comunidades e ecologia de ecossistemas aquáticos, e também coordenou equipes interdisciplinares e tem experiência na administração universitária e atividades de pesquisa e ensino e extensão. Muito boa noite, seja bem-vindo, Borba. Obrigado, boa noite para todos vocês. Peço desculpas aí se deu algum probleminha com a conexão. Como eu já tinha dito antes para o pessoal que já tinha entrado antes, se vocês perceberem algum problema de conexão, me avisem que a gente tenta ver o que dá para fazer, tá bom? Pois bem, então, eu não queria hoje fazer com vocês propriamente uma aula, uma palestra. Eu queria fazer com vocês um bate-papo que ajudasse a gente a perceber um pouco o que a gente quer dizer quando a gente fala que o Papa Francisco está mais preocupado com processos do que com resultados, propriamente dito. O que significa isso? Significa que quando você começa um caminho, se você realmente está antenado, digamos assim, com a realidade, se você ama a realidade, as pessoas que você encontra, você começa um processo sem definir para onde você quer que ele vá. Não é que você não tem projetos. Projetos você tem. O que acontece é que esses projetos estão o tempo todo abertos para serem redefinidos em função daquilo que você vai encontrando. Normalmente, uma palestra não é bem assim. O palestrante tem um começo, um meio e um fim, e o público se adequa ao roteiro que ele havia previsto. Então, eu queria que a gente fizesse uma coisa um pouco diferente. Eu vou fazer uma pergunta geradora, digamos assim, e a aula vai seguir o caminho que essa pergunta geradora produzir nas respostas de vocês. Eu pergunto, vocês me respondem, e a partir daí a gente vai vendo para onde a gente vai nesse caminho. Não quer dizer que eu não sei o que eu quero falar para vocês. Eu tenho uma proposta, porém eu vou tentar fazer com que essa proposta seja redefinida ao longo da nossa conversa. Esse já é o segundo ano que a gente faz esse curso. No ano passado, a conversa seguiu um caminho por um lado que eu não tinha pensado em hipótese alguma, mas na conversa foi o que apareceu com o pessoal, com os alunos daquele ano, e a gente seguiu por esse caminho que eles haviam proposto. Hoje vai ser a mesma coisa com vocês. Então, eu queria começar, eu vou fazer duas perguntas que eu gostaria que vocês me respondessem, ou uma ou outra. Vocês podem responder aquela que parecer para vocês mais fácil de ser respondida, porque as duas vão chegar mais ou menos no mesmo lugar quando a gente começar a trabalhar, tá bom? O Barack Obama, que não é nenhuma referência do ponto de vista ideológico, eu creio, para nenhum de nós. Porém, não deixa de ser um cara que evidentemente inteligente do ponto de vista político, um cara que chegou a presidente o primeiro negro que chegou a presidente dos Estados Unidos é um cara que sabe fazer política muito bem, sem dúvida. Ele diz que o Papa Francisco é um dos raros líderes mundiais que ele conheceu
que não apenas queria fazer um mundo melhor, mas fazia com que nós quiséssemos nos tornar melhores. Tem uma diferença aí radical em relação às outras lideranças políticas. Não é só fazer um mundo melhor, é fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores diante do mundo. E aí eu queria perguntar para vocês, nessa linha, duas coisas, como eu disse, que são complementares. Primeiro, o que fascinou vocês na figura do Papa Francisco? Porque se o Papa Francisco não tivesse fascinado vocês, nós não estaríamos aqui conversando nesse horário sobre o pensamento do Papa Francisco. De alguma forma, ele fascinou vocês. O que foi que fascinou vocês no Papa Francisco? Segunda pergunta, que é, como eu disse, muito ligada a essa. Mas o que vocês entenderam até aqui que é a novidade do pensamento do Papa Francisco? O que o Papa Francisco traz de especial, de novo? Novidade não quer dizer ineditismo, não quer dizer que nunca ninguém pensou isso antes. Outros podem até ter pensado, mas de alguma forma ele reapresenta isso, ou apresenta isso pela primeira vez, de uma forma que tem aquele frescor de novidade, de uma coisa que não está envelhecida, de uma coisa que não é mais do mesmo. Então, eu queria saber, ou o que fascinou vocês no Papa Francisco, ou o que vocês identificam como uma novidade no pensamento dele, na mensagem dele. É com vocês, a gente vai trabalhando o quanto a gente puder. Eu queria pelo menos umas 3 ou 4 respostas diferentes para a gente poder começar a trabalhar. Agora, a bola está com vocês. Espero ouvir as respostas de vocês. Eu vou dar uma resposta que talvez misture um pouco as duas. O que fascinou é que, assim, é que ele anuncia, né, um reino de Deus de amor e justiça, uma espiritualidade encarnada, numa dimensão humanista, né? Então, assim, ele consegue linkar o espiritual, né, com o social, com o político, com o econômico, né? Eu tenho uma frase que eu acho que foi inspirada pelo Papa, da caminhada dele, que é: quanto mais eu busco o caminho espiritual, mais eu aprendo a ser humano. Eu acho que é isso que o Papa me motiva, e é isso. Perfeito. Mais alguém? Bom, o que me traz para perto do Papa Francisco hoje é justamente a proposta da economia de Francisco, né? Esse pacto, suas dimensões políticas, seus desdobramentos políticos que ele tem aí. Porque, enquanto estudante de uma universidade, eu estava procurando um objeto de pesquisa que falasse a mesma língua da minha linha de pesquisa, que fala dessa proposta de superação do sistema econômico capitalista, e, de repente, eu dou de cara com esse projeto grandioso, né? Que, para além de todas as perspectivas espirituais, e, enfim, tem a perspectiva política, que é nessa que eu estou interessado. E o que me chama a atenção nessa perspectiva política é que ele não fala de vamos ali buscar um mundo novo, né? Fazer a coisa acontecer por mágica, mas sim ele propõe uma construção, um processo, e eu estou interessado nesse processo de construção. É isso que me traz para perto do Papa Francisco hoje. Perfeito, Arlindo. Obrigado, hein? Mais alguém, por favor? O que me aproximou do curso e do Papa Francisco é a possibilidade de diálogo entre a concepção de entendimento, de aprendizagem, de compreensão mediado pelo mundo. Eu vejo muito da fala, da prática, como um jesuíta franciscano, por isso que eu falo
da educação na horizontal, na educação com, e muito das minhas leituras de Freire. Acredito que as minhas leituras de Freire foram uma ponte para Francisco, no sentido desse entendimento que o Papa passa da integração entre os seres vivos, entre o todo, e não o fragmento. E me parece que você, ao adotar essa metodologia não bancária, mas na horizontalidade, reforça essa ponte entre Francisco e Paulo Freire. Perfeito. Muito obrigado, Maria José. Mais alguém? Posso dar um passo, então? Parece que os outros ou se sentiram representados ou estão intimidados por esse cara cretino que está aqui na frente, que sou eu. Mas vamos lá, então. Eu queria dar para vocês, eu queria perguntar, dar um passo, tá ok? Mas vejam, é um passo mesmo, eu não estou querendo mudar de assunto. Eu quero que vocês me digam o seguinte: por que vocês acham que esse homem consegue fazer essas coisas que aparentemente os outros não fizeram? Porque, vejam, o que vocês estão me falando são coisas que, em teoria, qualquer militante revolucionário, no bom sentido, não estou revolucionário, quando eu digo aqui no bom sentido, não é, acho que bom sentido não é a ideia legal nesse grupo, mas qualquer militante revolucionário que quer revolucionar o mundo, não no sentido de fazer guerrilha, mas que quer mudar o mundo radicalmente, revolucionário nesse sentido, poderia se colocar nessas palavras, dizer, não, é isso que eu quero, independente se ele é religioso ou não é religioso, ele quer uma espiritualidade nova no mundo novo que ele está tentando. Ele quer novos caminhos para a economia, ele quer, em teoria, essa integração, esse modo de reconstruir o mundo, onde ele pode até ser que ele seja um pouco ditatorial, mas ele sempre, no ideal, vai dizer que ele quer participar com todos, que ele quer uma revolução junto com todo mundo. Não conheço nenhum ditador que não se considere altamente democrata. Então, por que esse Papa, esse cara que está num lugar, digamos assim, tão inesperado para alguém que faça isso, por que esse Papa, aparentemente para vocês, representa essas possibilidades? Oi, a Lourença. Oi, Lourença, pode falar. Para mim fica muito forte a dimensão do exemplo, né? Quando ele fala de simplicidade, ele dá o exemplo de simplicidade. Quando ele fala de diálogo, ele dialoga. Então, assim, ele tem uma coerência entre o discurso e a prática que eu acho que o mundo está carente. Então, é claro que tem outros aspectos, né? A forma como ele apresenta o ser igreja, né? E não o construir igrejas, né? A forma como ele ama o ser humano e acolhe, né? Essa dimensão da acolhida que ele tem. Mas eu acho que isso se materializa nessa dimensão do exemplo, na medida que ele fala, mas também está presente nas ações dele. Tá legal, perfeito. Mais alguém gostaria de dar um passo aí nessa segunda pergunta que eu fiz, ou terceira? Eu acho que ele... desculpa.
A Maria José ia falar? Não, pode falar. Não, eu acho que ele tem um poder que dá escala ao que ele fala, mas ele deixa claro que ele está exercendo esse poder. Ele não, ele utiliza o poder para o bem comum, para a humanidade. Né? Então, ele tem esse poder que dá uma escala. Então, isso convence também. Né? O que ele fala, ele tem essa liderança, né? E ele tem essa universalidade que esse poder dá para ele. Né? Mas não é um poder pelo poder, é um poder para ser utilizado por estar no poder e para ser utilizado para servir, né? Para colocar isso em benefício da humanidade. Tá legal. Eu gostaria de continuar o raciocínio da Lorenza, que é um raciocínio que eu retomei a semana anterior, quando fala da coerência da prática, da ação, né? Da ação da sua espiritualidade e da reflexão que ele nos leva, né? Quer dizer, o tempo inteiro a gente percebe ali uma relação de praxis, né? Ação, reflexão, e que ele nos convida a isso. Pode ser numa encíclica, numa oração, e essa coerência, acredito, professor, que não pode estar descolada da sua trajetória de raiz latina. Isso é muito presente, essa imersão dele nessa América, né? No papel, né? Da diversidade da América, o papel decolonial na sua espiritualidade. Então, eu concordo com a Lorenza nessa ideia da sua caminhada, da sua coerência, da sua trajetória, ele como um todo, da sua raiz. Tá legal. Mais alguém ou eu posso dar mais um passo aqui? Bom, então, gente, vamos dizer que a gente encontra no Papa Francisco um poderoso do mundo. Ele tudo bem, o Papa não tem exércitos, mas é um poderoso do mundo. Um poderoso que parece que dá um exemplo de coerência, um exemplo, um testemunho de que os desejos bons dele, digamos assim, realmente correspondem à prática boa dele. Não é um cara que fala uma coisa e faz outra, e além de tudo é um cara que faz coisas boas, porque se fosse um cara que fala coisas ruins e faz coisas ruins, a gente não teria esse mesmo tipo de relação com ele. Nós temos aí o Putin, que não me deixa mentir. Ninguém pode negar que o Putin é coerente, mas não é esse tipo de coerência. Não basta ser coerente, você tem que ser coerente de uma forma que apresenta algo de positivo, algo que faz as pessoas desejarem esse mesmo tipo de coerência. Tá claro o que eu estou falando até aí? Tudo bem? Pois bem. A questão, para mim, então, é entender um pouco melhor por que ele consegue essa coerência, esse testemunho. O termo cristão, pelo menos católico, o termo católico para esse tipo de coerência dele é testemunho. O testemunho, normalmente, quando os católicos dizem que uma pessoa está testemunhando, significa que ela está tendo um comportamento que corresponde àquilo que ela está pregando, digamos assim, tá certo? Então ele tem um texto. O que permite a ele ter esse testemunho? Basicamente, me parece que a Maria José tocou um ponto importante, que é a América Latinidade dele, no sentido de que Francisco
tem uma empatia com a realidade que é típica dos latino-americanos. Aí, vejam, agora, só para vocês deixar claro isso para vocês, eu vou falar uma coisa que eu não tinha, estava totalmente fora do meu programa de aula, tá? Mas como a Maria José falou dessa questão da América Latina, eu me senti na necessidade de recorrer a essa experiência. Há 2 anos atrás, começo do ano passado, me pediram para uma revista teológica cultural francesa chamada Comúnio, um artigo sobre o pensamento do Papa Francisco. Era uma edição especial dedicada à teologia do povo latino-americana, mas por causa do Papa Francisco. E a questão que eles me pediam era um pouco como é que eu poderia explicar para um europeu que vem de outras raízes e que às vezes se escandaliza com algumas coisas no Papa Francisco, como é que eu poderia explicar o Papa Francisco para esse europeu? A revista não estava particularmente interessada em apresentar o Papa Francisco para aqueles europeus que não são talvez adversários do Papa Francisco, mas talvez tivessem algum estranhamento em relação a ele. E eu peguei como ponto de partida um pouco essa questão da latino-americanidade do Papa Francisco, mas eu disse, a questão não é de vir de um continente ou de outro, não é uma questão meramente territorial. O que tem na América Latina que os outros continentes que a Europa não tem hoje e que faz com que ele seja diferente? Porque a gente fala muito que o Papa Francisco é assim porque é da América Latina, mas o que a América Latina tem tão de diferente, certo? Me parece que uma coisa que é fundamental e que está ligado não apenas ao fato do Papa Francisco ser latino-americano, mas também ao fato dele ser jesuíta. Bergoglio é um homem de missão, de uma terra de missão. E o missionário tem uma experiência de mundo muito peculiar. Não importa aonde você é missionário. Você pode ser missionário num outro país, você pode ser missionário numa favela, você pode ser missionário numa universidade. O que caracteriza o ser missionário é que você está numa terra que não é a sua. Porque você está numa terra que não é a sua, você, em primeiro lugar, tem que ter uma paixão grande que te leva a fazer esse aparente sacrifício de sair da sua terra. Quem não vive uma grande paixão não se torna missionário. Seja qual for a missão, seja qual for a proposta, seja qual for o lugar para o qual o missionário vai. Segunda coisa, o missionário é sempre fraco no lugar onde ele está. Se o cara diz, vou fazer a missão no meio dos católicos, ele não está fazendo missão porcaria nenhuma. Ele está fazendo missão quando ele está indo para um mundo que não é católico ou para um mundo onde, mesmo sendo católico, ele está numa posição de fragilizada. Por exemplo, os missionários que vão para as periferias das nossas grandes cidades hoje e vão realmente viver com o povo, mesmo que sejam todos católicos ali, eles estão optando por uma realidade de fragilidade social, de fragilidade humana dentro do contexto da cidade, dentro do contexto do país onde eles estão. Tá claro? Então, para uma realidade que, além de ser uma realidade onde eles vão para um lugar onde eles vão ficar fragilizados, eles sabem que eles estarão fragilizados por ir para aquele lugar, é um lugar que, de certa forma, essa terceira característica que eu queria chamar a atenção,
é um lugar que é estranho. Não é um lugar onde a realidade funciona segundo a própria lógica que essas pessoas encontravam lá onde saíram, de onde saíram. Por isso, eles têm que estar o tempo todo atentos para descobrir, na realidade, aqueles pontos de conexão que permitem a eles estar junto com aquelas pessoas às quais eles se dedicam. Isso é muito difícil, por exemplo, para um sacerdote que viveu a vida inteira cercado por um relativo conforto dentro de um seminário na Europa. Tá ok? Então, essa experiência de ser missionário vai formatando, digamos assim, um tipo humano que é perfeitamente exemplificado no Papa Bergoglio. Por exemplo, eu peguei uma declaração dele nesse artigo, muito interessante, que ele diz que quando ele esteve aqui no Brasil para a Conferência de Aparecida, que faz agora 15 anos, quando ele ouviu os brasileiros falarem da Amazônia, ele pensou com ele mesmo, mas o que esses brasileiros ficam me enchendo o saco por causa da Amazônia? O que tem essa Amazônia com tantos problemas importantes, por que esses brasileiros ficam me enchendo o saco com a Amazônia? 15 anos depois, ele faz uma exortação para a Amazônia, totalmente sintonizado com a Amazônia. Por quê? Ele percebe, aquele estranhamento para ele não gera uma repulsa à questão amazônica, mas gera um interesse. Ele espera aí, se essas pessoas que eu estou encontrando valorizam tanto a Amazônia, deve ter um valor para a Amazônia que eu não estou entendendo. E aí ele vai começar uma conversão pessoal dele à realidade amazônica e, ao mesmo tempo, ele vai criar, nesse encontro entre a sensibilidade dele e a sensibilidade daquelas outras pessoas que se preocupam com a Amazônia, uma terceira coisa que é uma novidade. Percebem? Dentro do pensamento católico clássico, até conservador, digamos, uma das grandes críticas que se faz ao que normalmente eles chamam de pensamento ideológico é que o pensamento ideológico é um pensamento fechado. Você tem um conjunto de ideias e vive em função dessas ideias. E a realidade tem que se dobrar às suas ideias, e não você se dobrar a essas ideias. Frequentemente, as pessoas que fazem essas críticas acabam se tornando tão ideológicas quanto as outras que elas criticam. O fato de criticar a ideologia no outro não faz com que você se liberte, digamos assim, desse fechamento ideológico. Tem que ter alguma outra coisa. E é justamente essa outra coisa que o Papa Francisco tem e que faz dele uma pessoa tão importante ou tão significativa. Gente, eu estou com um probleminha aqui, eu não sou muito hábil no computador. Se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor. Alan, se você perceber uma pergunta que eu não percebi, você me chama, tá bom? Pode deixar. É que entrou o Augusto e a Ana na sala. Ah, tá legal. Bom, oi Augusto e oi Ana. Voltando aqui então. Então, o que eu queria então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção então de vocês, atenção, insisto nisso, queria chamar a atenção de vocês porque
vocês chamaram a minha atenção é que uma diferença do Papa Francisco, um diferencial, não uma diferença, um diferencial do Papa Francisco é essa latino-americanidade dele, que eu estou associando à experiência missionária. Um homem que está numa terra de missão, foi formado com a mentalidade de uma terra de missão e, por isso, vê o mundo como o missionário vê a própria comunidade a qual ele vai. Tá legal? Porém, ainda teria uma questão para a gente fazer, avançando um pouco mais. Quantos nós conhecemos que começaram... Bom, desculpe, gente, eu que sou velho. Quantos eu conheci que começaram maravilhosamente a caminhada e que, quando chegam na minha idade, são um exemplo a não ser seguido. Espero, sinceramente, não estar falando de eu mesmo. Eu espero, não digo que eu sou um exemplo a ser seguido, mas espero não ser um contra-exemplo. Mas eu conheço muita gente que é um contra-exemplo e acho que vocês já viram muitas pessoas que, com o tempo, parece é um lugar comum que as coisas se desgastam com o tempo. Casamentos se desgastam com o tempo, partidos que estão no poder se desgastam com o tempo, revoluções se desgastam com o tempo. Parece que tudo se desgasta com o tempo. É uma coisa inevitável, parece inevitável ao ser humano. Mas aí vem aquele problema. Mas como é que esse velhinho consegue não se desgastar? Como é que esse velhinho consegue não se contaminar pelo poder, não virar casaca, digamos assim, com o poder? De onde vem essa coerência que persiste ao longo do tempo? Vejam, são perguntas que, de certa forma, são muito pessoais, certo? Eu não sei o que está na cabeça do Papa Francisco. Porém, são perguntas que nós não podemos deixar de nos fazer. Porque atualmente eu não dou mais aulas, só coordeno o Núcleo Fé e Cultura, mas dei aula há muitos anos. E eu sempre dizia para os meus orientados, quando eu dava aula, e eles vinham, professor fulano, professora fulana são chatos, são pessoas horríveis. Eu dizia, cuidado, quando eles tiverem a sua idade, quando eles tinham a sua idade, eles provavelmente eram tão legais quanto vocês são hoje. Ao longo do tempo, eles, em vez de se tornarem melhores, eles se tornaram piores. E vocês têm que tomar cuidado para vocês também não repetirem a história deles. Então, entender por que o Papa Francisco continua mantendo, digamos assim, essa jovialidade, esse espírito de testemunho, de missão, mesmo estando lá no Vaticano, cercado de poder, etc., 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 é uma questão fundamental para todos nós, porque todos nós temos esse desafio de não nos desgastarmos ao longo do tempo. E aí me parece que é fundamental a gente entender o seguinte: Francisco é um homem apaixonado. Dante Alighieri, quando na Divina Comédia tem que apresentar a figura de São Francisco de Assis, ele diz que São Francisco de Assis, que é o inspirador, apesar de Bergoglio ser um jesuíta, ele escolhe como inspiração para o seu pontificado Francisco de Assis e não Santo Inácio, apesar de que cá entre nós, né, Alan? Uma vez jesuíta, sempre jesuíta, certo? Mas a inspiração que ele escolhe oficialmente é São Francisco. Então,
O Dante, quando apresenta São Francisco, ele diz que São Francisco é aquele homem que se apaixonou. Não, desculpe. É o homem que acolheu como sua esposa a viúva do seu grande amigo, porque ele era tão apaixonado pelo seu amigo que acolheu a viúva dele que nenhum outro homem queria acolher. E ele diz: o grande amigo de Francisco, é Dante Alighieri que está falando, o grande amigo de Francisco é Jesus Cristo. E a esposa rejeitada pelo mundo é a pobreza. Francisco escolhe acolher, Francisco de Assis escolhe acolher a pobreza porque é um apaixonado por Cristo. Bergoglio escolhe acolher o mundo porque ele é um apaixonado por Cristo. Aqui eu queria fazer um parênteses. Eu não sei quantos de vocês são católicos, cristãos, etc. E eu não quero transformar essa aula numa campanha. Eu só mostrar para vocês é que não é possível entender Francisco, o Papa, sem entender essa paixão que ele vive por Jesus Cristo. E aí eu vou fazer uma outra comparação que eu acho que é importante. Se você não é católico, não é cristão, acho que entender isso que eu vou colocar agora é importante diretamente para você. Se você é católico, é cristão, talvez não seja uma coisa importante para você, mas é importante para as pessoas que você vai encontrar na sua vida. Então, de um jeito ou de outro, eu espero que seja importante para todos vocês. Vocês já leram poemas ou ouviram canções que vocês sabem que foram dedicadas para uma mulher, que não é. Vocês não estão apaixonados por aquela mulher, vocês não são aquela mulher, mas vocês, de alguma forma, recuperam uma paixão pela vida, uma capacidade de ternura, de amor, quando ouvem aquela canção, leem aquela poesia. Tá ok? Mesmo que vocês não estejam apaixonados diretamente pela pessoa que motivou aquela poesia, aquela canção. É uma capacidade da beleza. Mesmo que quando alguém vive a paixão pela beleza, mesmo que os outros não vivam a paixão pela beleza tal qual se apresenta para aquela pessoa, se identificam com a paixão pela beleza em si. Então, vocês não precisam, se não quiserem, se quiserem é ótimo, não estou dizendo para vocês que vocês não estou querendo obrigar ninguém a não conhecer o cristianismo, mas estou dizendo, o problema não é que vocês têm que conhecer o cristianismo, vocês têm que entender que sem essa paixão que esse homem vive por Jesus Cristo, a experiência dele não seria possível. Vocês dirão, bem, eu vivo uma outra paixão que não é essa. Ótimo. Viva a sua paixão até o fim. Porque esse homem, Francisco, Papa Francisco, vive a paixão dele até o fim. E é porque ele vive a paixão dele até o fim que ele é capaz de ser esse testemunho que cativa todos os outros. Então, se você quer ser também um testemunho que cativa os outros, você tem que viver a sua paixão até o fim. Isso, de um lado, é maravilhoso, de outro lado, é terrível. Viver a própria paixão até o fim é maravilhoso
nos momentos bons, é terrível nos momentos ruins. E a paixão existe tanto para os momentos ruins quanto para os momentos bons. Então, não estou falando de uma coisa fácil, mas eu acho que é fundamental a gente perceber essas coisas na figura do Papa Francisco e no fascínio que ele exerce por nós. Eu quero desenvolver um pouquinho mais essas coisas, espero que a gente consiga chegar aí até... Acho que eu ainda tenho tempo de continuar caminhando nessa linha até a gente chegar em algumas coisas mais sociais mesmo, visão de sociedade, etc. Agora, eu queria dar ainda alguns exemplos disso para vocês, que eu acho que são fundamentais. Tá, então, Francisco é um apaixonado por Jesus Cristo, é um homem que, por causa da sua paixão por Jesus Cristo, se torna apaixonado por tudo, por toda a realidade, por todas as pessoas. Talvez aí tenha uma questão. A paixão pode ser como o fogo de uma fogueira. O fogo da fogueira queima a lenha que o alimenta. Então, o próprio fogo da fogueira vai matar a fogueira. Existem paixões que sufocam o outro, matam o outro, dominam o outro, que não viram nada disso que a gente está falando aqui. Que paixão é essa que não sufoca o outro, que não consome o outro, mas que, pelo contrário, dá sempre vida para o outro? É sempre um estímulo para o outro e nunca uma coisa que faz o outro se tornar um serviço para ele próprio. Esse tipo de paixão é o tipo de paixão que nós temos que viver se a gente quer ser realmente um transformador da sociedade. Cada um de vocês pode ter a paixão que quiser. Não estou pedindo para nenhum de vocês serem apaixonados por Cristo se vocês não são católicos ou cristãos. Se vocês são cristãos, eu digo, olha, se você não for apaixonado por Cristo, larga a igreja, porque não interessa ter um cristianismo que não seja apaixonante. Agora, se você não é cristão, não precisa ser cristão. Agora, a paixão que você vive tem que ser uma paixão que nunca sufoque o outro, que nunca se torne projeto de dominação sobre o outro, mas que seja alguma coisa que sempre se torna doação de você para o outro. A paixão que não se autoconsome é a paixão que se torna o tempo todo doação de si para o outro. Porque aí, é gozado, quanto mais você se doa, mais você se sente tendo coisas para se doar. Quem nunca se doa é um eterno insatisfeito e está sempre cobrando e querendo mais do mundo. Quem se doa parece que nunca cessa de aparecer dentro dele alguma coisa que possa ser doada, mais alguma coisa. Nunca é como se a paixão de alguém que se doa se torna meio como uma cornucópia. Não sei se vocês têm em mente esse objeto mágico. A cornucópia é um objeto mágico do qual você sempre pode tirar coisas, porque ela nunca cessa de te oferecer coisas. Você pode sempre ir tirando. A paixão de alguém que se doa é como uma cornucópia. Por mais que ele dê, ele sempre vai encontrar um pouquinho mais para dar. E aí vem uma coisa que eu acho importante, que eu queria voltar um pouco àquela questão do testemunho. Que a Lourença... Estou falando certo seu nome, Lourença? É você mesmo, né, Lourença? Que falou do testemunho?
Isso. Sumiu. Tá, Não, Lourenço, estou aqui. tá legal. Vejam, tipo, esse testemunho, eu queria chamar a atenção de vocês para uma palavrinha que o Papa usa muito pouco. Como teorização, ele usa, mas usa pouco. Na Fratelli Tutti, ele fala da política, ele emprega essa palavra quando ele fala da política. Mas é raro ele usar essa palavra. Mas ele é um exemplo claro disso. Ele é um testemunho de ternura. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de perceber teoricamente, mas a gente, teoricamente, digamos, a cabeça não percebe com facilidade, mas o coração percebe imediatamente quando faz um encontro com alguém que é carregado de ternura. A ternura é uma coisa que te desarma perante o outro e gera um tipo de comprometimento radical. Não dá para você permanecer indiferente à ternura quando encontra uma ternura verdadeira. E eu diria que mais do que o testemunho, porque eu diria para vocês o seguinte, se vocês pegarem todos os papas católicos recentes, eu estou pensando 100 anos, um século, vocês vão descobrir que todos eles amavam o mundo, amavam a igreja, amavam as pessoas. Não quer dizer que todos eles sabiam demonstrar esse amor como se deve. Muitas vezes, eles eram como, digamos, como um pai que ama o filho, mas só enche o saco do filho. Todos nós... Bom, eu sou pai, então eu sei com que frequência eu encho o saco dos meus filhos. E não quer dizer que eu não os ame, mas nem sempre você consegue transformar o amor que você gostaria de viver em atos, em ações realmente condizentes com aquele amor. Faltava para a maior parte, não sei se para a maior parte, mas para vários deles, faltava essa capacidade de ternura, que é característica do testemunho do Papa Francisco. E aí vem a questão: por que o Papa Francisco é tão terno? O que faz o que gera essa ternura dele? Ele tem uma frase na Laudato Si que eu acho muito incrível. Ele diz que a mais ínfima criatura, a de vida mais curta, é amada por Deus naqueles poucos instantes nos quais ela existe no universo. Quando eu li essa frase, eu pensei, eu sou biólogo, vocês viram na apresentação que o Alan fez. Eu pensei, ele está falando de uma ameba. Depois eu pensei, também valeria para uma barata. Mas, de repente, eu pensei, diante de um ser infinito e eterno, como nós supomos que é o Deus católico, o Deus cristão, um ser infinito e eterno, qualquer de nós é uma criatura ínfima que existe por um instante numa partícula mínima de universo. Então, a ternura de Deus é uma ternura que abraça
cada um de nós no instante mais ínfimo da existência de Deus. É toda a nossa vida, mas é um momento ínfimo, uma preocupação ínfima na existência de Deus. É esse tipo de percepção. Opa, peraí, tem aí uma mensagem. Desculpa, gente. Por favor, pode falar? Eu vi que alguém escreveu uma coisa no chat, então... O que acontece? Os anos estão vindo. Aí o Borba fala de um papa jesuíta e eu tenho que fazer as vênias. E o Augusto é um grande franciscano que está se convertendo ao inanciano, à espiritualidade Tá, inanciana. então, vai lá, Aí o Augusto está colocando coisas que ele vê, conexão que você fala, dá compreensão, tipicamente franciscano. Mas pode abrir o microfone, Augusto, para falar, uai. Porque eu estou aqui, eu estou no celular, eu não tenho... Fica muito difícil para mim acompanhar o chat, então... Tranquilo. Pode falar, Augusto, vai lá. Uma alegria falar com o senhor e com o pessoal aí. Faz tempo que a gente não se vê, né? Eu achei bem legal quando você falou do Dante Alighieri, né? E aí eu coloquei aqui esse trecho que ele fala da paixão, é inspirado num livreto medieval chamado Sacrum Commercio, que é o Francisco indo desposar essa amada, a dona pobreza, né? E essa questão da ternura, né? O beijo do leproso, depois o olhar do crucificado que olha para ele e diz para ir reconstruir a igreja. Depois Francisco se autodenominava mãe dos freis, né? Então a ternura é algo muito muito forte da vida de Francisco, né? E depois da espiritualidade franciscana. Perfeito. Agora, eu vou só acrescentar, então, uma coisa, porque eu acho que a gente já está se estendendo um pouco mais do que deveria nesse caminho que a gente iniciou, que é o seguinte: Bergoglio tem uma outra passagem que é muito interessante, porque eles perguntam para ele, o padre Spadaro, que é um jesuíta, pergunta para ele, logo de cara no começo do pontificado, pergunta para Bergoglio: quem é Jorge Mário Bergoglio? Ele conta na entrevista que quando ele faz a pergunta, o Bergoglio fica quieto e o Spadaro conclui que fez uma pergunta um pouco indiscreta, que ele não deveria ter feito aquela pergunta. Fica meio com medo, mas o Francisco fica pensando, meio meditativo, e depois ele diz mais ou menos... Depois eu mando para vocês a referência com a citação correta. Eu vou fazer a citação de memória, não é perfeita, tá? Ele diz que ele é uma pessoa um pouco esperta, um pouco que sabe fazer algumas coisas, mas, no fundo, Bergoglio diz: eu sou um pecador do qual Deus teve misericórdia. E o lema do brasão de Bergoglio é: tendo misericórdia, o escolheu. Essa é uma coisa que tem um impacto cultural, psicológico, afetivo gigantesco no mundo. Quantos de nós podem dizer: eu sou aquele que fui escolhido
não no meu acerto, mas no meu erro. Alguém me amou e me escolheu, não quando eu estava fazendo tudo certo, mas quando eu estava fazendo tudo errado. Ele diz que a pintura que representa para ele esse momento é uma pintura que está em Roma, não no Vaticano, mas em Roma, do Caravaggio, que é a vocação de São Mateus, que é Jesus chamando São Mateus, que é um coletor de impostos, e na imagem aparece Mateus apontando para si próprio, meio surpreendido, enquanto está sendo chamado por Jesus, enquanto que com a outra mão ele fica meio evidente que ele está pegando o dinheiro que está em cima da mesa para esconder de Jesus, meio como quem diz, olha, se esse cara me escolheu, deixa eu antes garantir a minha bufunfa, depois eu vou atrás dele. Mas primeiro eu garanto aqui o meu dinheiro, ou seja, no momento que ele está sendo escolhido, no momento que ele está fazendo, que ele está roubando o povo e guardando dinheiro para ele. Nesse momento, Jesus o está escolhendo. Um pouco essa experiência humana, isso é uma experiência humana de Bergoglio, que Bergoglio faz questão. Existem várias citações que o próprio Bergoglio faz, tentando mostrar como isso é importante na vida dele. Por exemplo, ele tem uma historinha que ele rouba uma cruz do terço de um padre defunto que era muito santo. E ele conta que até hoje ele carrega essa cruz roubada do padre defunto, porque era um padre muito santo. E ele por que ele faz questão de contar isso? Justamente para dizer para nós que não é a nossa coerência, assim como para ele, não é a coerência dele que conta. É o amor que ele recebe, é o fato dele se sentir amado e perdoado que faz com que ele seja capaz de amar e de perdoar os outros. Não é uma atitude de não julgar que é meramente intelectual. Eu teoricamente faço uma análise e chego à conclusão que eu não tenho argumentos racionais para condenar o comportamento de ninguém. Não é isso. É uma posição, em primeiro lugar, afetiva. Eu não posso condenar os outros porque eu mesmo não fui condenado. Se eu não fui condenado, eu tenho também a obrigação de não condenar os outros, de dar a todos a mesma chance de vivenciar o amor que eu tive. Até aí, gente, como é que está essa conversa nossa? Porque agora eu quero mudar de chave, mas para eu mudar de chave eu preciso ter certeza que essa primeira chave foi bem resolvida. Fala, Maria José. Você falou algo que eu me lembrei de uma leitura da biografia do Kafka, em que ele fala de que nós somos educados a julgar e não a compreender. E quando você fala da importância que Bergoglio, né, dá justamente ao perdão, me chamou a atenção a compreensão e o perdão num gesto de amor verdadeiro, né? Eu achei muito bonito o que você falou. A gente é muito acostumado
a padrões, a julgamentos, a sentenciamentos muito duros, hoje na época dos dislikes terríveis. E o quão grandioso que você acabou de falar, né? Numa época de tantos dislikes, a dimensão do perdão e do amor, como isso está junto. E que está junto, que eu acredito, você só pode perdoar, você só pode amar se você exercitar a compreensão. Te agradeço muito, Maria José, porque você dá para a gente um gancho para continuar agora, que eu justamente estava esperando um gancho aí para falar como é que eu saio dessa. Você acaba de me dar o gancho. Vejam, a experiência do perdão, do ser perdoado, do ser amado, gera uma capacidade de não julgar e procurar compreender. Aí tem um grande problema para os católicos conservadores, digamos assim, porque os católicos conservadores estão habituadíssimos a julgar e totalmente incapacitados de compreender, justamente por causa disso que você estava falando. Não, não é que se você compreende, você não julga. Porém, quando você compreende, dificilmente o seu juízo é duro. É uma característica, é muito interessante. Algum de vocês é sociólogo? Uma experiência muito comum dos sociólogos. Os sociólogos, algumas vezes, vão trabalhar estudando o adversário. Então, o cara é de direita, vai estudar a esquerda. O cara é de esquerda, vai estudar a direita. O cara se considerava anarquista, vai estudar o exército. E assim vão. E é curioso que esses sociólogos que vão estudar o adversário acabam adquirindo certas características do adversário e se tornam grandes defensores do adversário em outros fóruns. Por quê? Porque quando você compreende, não é que você deixa de julgar, não é que essas pessoas... O cara era anarquista e virou autoritário porque foi estudar autoritarismo. Mas ele começa a perceber uma série de coisas das pessoas autoritárias que faz com que ele não tenha mais aquele juízo duro de condenação. Ele diz, não, mas peraí, vocês têm que entender que o cara é desse jeito porque ele passou por tais experiências, porque ele estava pretendendo fazer tais coisas. Isso vale para quase qualquer sociólogo que eu conheço que se dedicou a estudar o adversário, acabou adquirindo essa capacidade de quando compreender, não ter um juízo duro. Julgar deixa de ser igual a condenar. Para quem, quando julga, condena, é sinal que não compreendeu. Porque se você compreende, o seu juízo nunca é uma condenação. Seu juízo sempre é uma proposta de superação. Mesmo que você não concorde com o outro. Mas então, voltando aqui na questão que a Maria José colocou, então nós temos agora uma outra dimensão de Bergoglio, que é a dimensão dialogal. Por que esse homem pode falar tanto em diálogo? Porque ele sabe que ele não é melhor do que os outros. E uma coisa mais difícil, ele não precisa se sentir melhor do que os outros. Isso é uma coisa terrível.
Eu não conheço bolsonarista que não sinta necessidade de se sentir melhor do que os petistas, humanamente, dizer que ele é uma pessoa humana melhor do que os petistas. E não conheço petista que não se sinta na necessidade de se considerar uma pessoa humana melhor do que os bolsonaristas. É natural de nós. A gente tem necessidade de se autoafirmar se considerando melhor do que o outro, porque você diz, se o outro é tão bom quanto eu, qual é a vantagem de eu estar de um lado e o outro estar do outro? Quando Bergoglio se despe dessa necessidade de se considerar melhor, porque ele diz, eu sou o primeiro que foi perdoado, eu sou o primeiro que errou, ele se despe dessa necessidade de condenar o outro e cria a possibilidade de uma compreensão mútua e de um diálogo. Percebem? Isso é um problema tremendo da nossa sociedade, porque a gente geralmente fala de diálogo, mas nós queremos dialogar com os iguais, mesmo que os iguais sejam diferentes. Eu sou branco, quero dialogar com os negros. Eu sou heterossexual, quero dialogar com o homossexual. Beleza, desde que o homossexual pense como eu, desde que o negro pense como eu. Não é... É muito difícil a gente ter realmente uma posição de querer dialogar com aquele que é realmente diferente de nós. Aquele que nos machuca quando se coloca. Porque para você dialogar com aquele que te machuca, você tem que ter uma capacidade de não ser machucado. Você tem que ter uma casca muito grossa. Essa casca muito grossa você tem porque você é um hipócrita. Os nossos políticos frequentemente são hipócritas. Você vê a direita e a esquerda se abraçando na hora de ter uma proposta que é boa para eles dois, e você sabe que eles não estão se amando coisa nenhuma. É pura hipocrisia. Ou então, a outra possibilidade é você abraçar o outro porque o outro realmente não é capaz de te ferir, porque você sabe que você é uma pessoa, digamos, indigna, que foi dignificada pelo amor que recebeu de um outro. Então, se o outro disser que você é indigno, ele não está falando nada mais do que aquilo que você mesmo já sabe a seu respeito. Ele não pode te machucar. Mas você pode querer abraçá-lo e querer se fascinar no encontro com ele. Tá ok? E aí, isso é uma posição política radicalmente diferente de todas as posições políticas que nós encontramos. Porque não existe político que não esteja pensando, no fundo, em eliminar o adversário. A eliminação do adversário é jogo fechado na política, mesmo que a gente diga que não. Tá ok? Quando você fala na possibilidade de realmente dialogar, na Fratelli Tutti, o Francisco tem uma frase, eu acho terrível. Terrível, terrível, terrível. E se a gente achar que ela não é terrível, é porque a gente ainda não se deu conta do quanto ela é grave.
ele diz: todos, absolutamente todos, têm alguma coisa com a qual contribuir. Não existe ninguém que não tenha alguma coisa a dar de contribuição. Então, nós temos que dialogar com todos e encontrar aquilo de bom que cada um pode dar. Eu não vou querer citar nomes aqui, já citei mais do que deveria, mas pensem naquele cretino cheio de poder. Todos nós conhecemos um cretino cheio de poder. E pensar, aquele cretino cheio de poder que faz tanta gente sofrer, que faz tanta besteira, ele também tem alguma coisa de bom que nós poderíamos aprender se dialogássemos com ele. Tudo bem que às vezes, que geralmente esses cretinos, eles não querem dialogar conosco. Mas isso também é uma coisa perigosa, porque se você não se propõe a dialogar com ele, também você não pode dizer que ele não quis dialogar com você. Frequentemente existe uma grande dose de risco no diálogo, porque você tem que se propor a correr o risco de parecer ingênuo, de se desarmar perante alguém que pode te ferir. Mas se os dois aparecerem armados e não se desarmarem, não vai ter diálogo. Alguém tem que dar o primeiro passo e dizer: olha, estou aqui de peito aberto, você pode ficar de peito aberto? E pelo menos por um instante ele está se colocando como passível de ser morto pelo outro. Não existe um diálogo radical. Existem diálogos, mas um diálogo radical, um diálogo que leve a um encontro radical, não existe sem essa percepção do outro e da possibilidade do outro ser, de fato, um encontro para nós. Ser alguém que nos ajuda a nós mesmos a sermos mais nós mesmos. E aí, eu continuo retomando as coisas do Francisco, tá ok? Mas para isso se tornar estratégia política, você tem que estar livre do resultado imediato. Porque as verdadeiras transformações, a construção da civilização do amor, não acontece da noite para o dia. Não existe insurreição. Eu queria deixar claro para vocês aqui uma diferença que a gente quase nunca faz, mas é importante separar. Revolução de insurreição ou de ruptura revolucionária. Tá ok? Vamos pegar, por exemplo, a revolução das telecomunicações. Nós vivenciamos a revolução das telecomunicações nos últimos 20 anos, e não é que a gente viveu um momento de ruptura que você diz: ontem era assim e hoje é assado. Você diz: olha, hoje apareceu essa coisa nova. Amanhã você diz: houve essa outra coisa. Mas aos poucos tudo vai mudando pela somatória de mudanças, tá ok? Essa somatória de mudanças pode ocorrer num pequeno espaço de tempo, podem demorar um grande espaço de tempo. Mas
são revoluções que acontecem sem obrigatoriamente haver um momento de ruptura. Revolução Francesa, Revolução Russa, aí você tem momentos de ruptura claros, certo? Fidel e Che Guevara descem da Sierra Maestra e tomam o poder em Cuba. Eu não estou falando um processo revolucionário, mas que cria, digamos, uma civilização do amor. Não, um processo revolucionário que cria uma nova civilização nunca acontece apenas num momento de ruptura. Porque a construção de uma nova civilização é sempre um trabalho, como a própria palavra diz, de construção. Você tem que construir alguma coisa. E a construção é um processo que acontece no tempo. Por isso, Francisco vai insistir ele vai usar uma frase poética: o tempo é maior do que o espaço. No espaço, nós vamos nos confrontar. No espaço, nós estamos limitados, constrangidos pela realidade. No tempo, nós vamos construindo coisas novas. Aparentemente, talvez eu não ganhe nada no espaço da minha geração, mas eu estou construindo alguma coisa que vai ser... Eu dou sempre um exemplo. Talvez nós consideremos que o Brasil que enfrentou a Covid fosse pior do que o Brasil dos tempos do Lula. Tá ok? E se a gente pensar em uma série de questões de ordem socioeconômica, gostemos ou não do Lula, gostemos ou não do Bolsonaro, a gente tem que reconhecer que o período lulista nos daria condições melhores de enfrentar a Covid do que o período bolsonarista, até por coisas que independem do presidente. Você estava num momento de economia aquecida na época do Lula, você está numa crise econômica no momento do Bolsonaro. Tá? Então você pode dizer, puxa, aparentemente a situação do Brasil piorou nesses últimos 10 anos, 15 anos, etc. Mas se você pensar no Brasil que enfrentou a gripe espanhola há um século atrás, o Brasil de hoje, com certeza, é melhor do que o Brasil que enfrentou a gripe espanhola, sobre todos os aspectos. Então, você tem que ter um respiro histórico, pensar que você não está construindo só para amanhã, você está construindo para a posteridade. E ter a liberdade de construir com amor, mesmo que essa construção cheia de amor não se manifeste como coisa boa imediatamente. Porque senão, vamos dar um outro exemplo que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos. Os ucranianos são uns cretinos. Lutar contra a Rússia, mais cedo ou mais tarde, a Rússia vai massacrar a Ucrânia e o custo humano para os ucranianos que estão sendo invadidos é incomparavelmente menor do que o custo humano dos russos que estão lá em Moscou numa boa. Nenhum russo que está morando em Moscou está sendo bombardeado como os ucranianos estão sendo. Então, que cretinice. Os fortes estão ganhando e a gente tem que reconhecer que os fortes ganham, que a história funciona assim. Só que uma história que fosse determinada apenas pelas vitórias dos fortes nunca construiria um mundo melhor. Se existe hoje um mundo melhor do que o de ontem, estou pensando em
ou de um século atrás, é porque gente que não era forte, mas que amava o bem comum, se dedicou à construção de um mundo diferente naquele momento. E nós hoje colhemos os frutos que talvez essas pessoas não tenham nunca tido a chance de colher. Alguns morreram tentando plantar esses frutos que a gente está colhendo hoje. Tá claro? Agora, insisto, essa grandeza dessa forma de fazer política, que é determinada pelo amor, que é baseada no diálogo, só pode existir a partir do momento que a pessoa que está se propondo a viver isso tem uma liberdade interior. Se a pessoa que está se dispondo a viver esse processo não tem uma liberdade interior, esse processo se torna impossível, porque todos nós temos que nos defender, todos nós somos ameaçados pelos outros em algum momento. E a gente tem, quando isso acontece, que fazer alguma coisa para se proteger. E aí o amor vai para aquele lugar. Você diz, não posso amar. Eu não posso amar um cara que está me matando. Eu não estou dizendo para vocês para dar a outra face. São João Paulo II, certo? Que alguns diriam que é o anti-Francisco. Eu acho que, na minha opinião, de certa forma, um é realmente o antípoda do outro, mas é uma situação muito engraçada, porque tem muito os polos, os diferentes que acabam se encontrando. Eles são muito parecidos numa série de coisas, apesar de serem tão diferentes. Mas o São João Paulo II tem uma frase que diz que dar a outra face não significa ser conivente com os maus, deixarem os maus fazerem o que eles querem, mas significa responder ao mal com o bem, responder ao mal com o amor. Isso é muito complicado, porque isso é arriscado, é difícil, é arriscado no sentido de risco pessoal, é complicado no sentido que você muitas vezes, como é que eu vou fazer isso? O ladrão veio aqui com um revólver na minha frente. Como é que eu respondo para ele com amor? O que significa isso? Não são situações fáceis. O que eu quero só chamar a atenção de vocês é que existe uma posição humana que viabiliza todas essas coisas e faz com que todas essas coisas pareçam não apenas possíveis, mas como desejáveis. E esse é o fascínio de Francisco, é desse modo que Francisco vai propondo uma mudança do mundo e vai propondo um processo. Eu estou insistindo nisso porque, infelizmente, isso é uma coisa que eu não posso provar para vocês, eu não tenho espaço para provar isso para vocês, eu não sei como eu faria para provar isso. Mas o Alan é minha testemunha, ele sabe que essa aula está totalmente diferente da aula do ano passado. Concorda, Alan? Está bem diferente. Já tem pergunta, levantar a mão aqui de forma física. Professor, novamente, na sua fala, me lembrei de uma leitura que eu tive recentemente da Judith Butler, em que ela fala dos corpos frágeis, a força dos corpos frágeis. E agora você fala, né, da outra face do bem.
E nesse livro ela vai exemplificando a força dos corpos do bem frágeis. Aí ela fala, né, do movimento feminista, do movimento feminista negro, que é diferente, né, das vidas negras importam, em que são movimentos, o direito ao voto feminino, a questão ambiental, são movimentos que não carregam, né, a arma na mão. São movimentos que carregam um outro mundo, né? E que isso cria transformações, que liberta a liberdade interior para uma libertação em um coletivo. Talvez esses exemplos, né? Não sei se poderiam ser bons exemplos do que você está falando. A potência também está, né, nessas mobilizações que em alguns momentos podem ser relações de força menores, mas que no transcorrer da história, no processo inacabado, né, vem construindo mudanças extremamente qualitativas, esses corpos, né, dessas pessoas nos seus grupos, nas suas lutas de identidade, mostrando que é possível fazer diferente. Eu acho que está perfeito. Só existe, para mim, uma questão que eu acho que é um discurso justo, que é o perigo das lutas identitárias criarem um novo tipo de sectarismo, tá certo? Esse é um tema muito complicado, porque quando você diz que é uma luta identitária, está se tornando sectária, como geralmente você ainda está falando de um lado que é o mais fraco, certo? Parece que você está se colocando contra o mais fraco, né? Parece um discurso dos fortes para legitimar a continuidade de uma situação de opressão. Porém, me parece que existe, de fato, se você pensa numa posição como a do Papa Francisco, é muito importante que a luta identitária aconteça, mas aconteça sem sectarismo e com humildade. Aquele que está lutando pela própria identidade tem que estar... Eu vou falar uma frase terrível. É terrível isso que eu vou falar, desculpem, tá? Aquele que está lutando pela própria identidade tem que reconhecer que a identidade dele não é melhor do que a do outro. Mas isso é terrível, porque você está dizendo para uma pessoa que está sendo espezinhada historicamente que ele não é melhor do que o outro. Ele precisa, de certa forma, se reconhecer melhor do que o outro para continuar lutando. Tá ok? Então, eu sei. Então, quando você fala isso teoricamente, você cria uma situação complicadíssima, que exige uma abordagem de amor. Tá? Porque se você simplesmente diz para ele, olha, você não pode ser sectário, você está condenando alguém que já está condenado pela sociedade, pelos fortes da sociedade. Então, o que você tem que dizer, tentar ajudá-lo, é dizer, olha, você tem que amar mais o mundo do que o mundo foi capaz de te amar. E você só pode dizer isso para ele se ele reconhecer que você te ama. Você o ama, desculpe. Ele tem que se reconhecer amado por você para
sim, e muito amado, não é um amorzinho qualquer, ele tem que se sentir muito amado por você, para dar a você o direito de pedir para ele que ame até o inimigo dele. Ame até aquela pessoa que o fez sofrer historicamente. Não é fácil. A gente tem que saber que a gente está pedindo uma coisa muito difícil para o outro. E que a gente está pedindo isso porque a gente fez essa experiência. Porque aí eu volto para aquela coisa. Francisco, porque ele se considera um pecador, escolhido por Deus num gesto de misericórdia, ele pode falar em acolhida aos outros e tem uma liberdade de dizer, olha, e vocês também têm que fazer isso que eu estou fazendo. Se vocês se sentem amados por mim, vocês têm que se amar como eu amo. Tá claro? Alan, Pronto. pelo que eu acho que a gente está indo já para os finalmente, e eu Exato. queria ver aqui com vocês. Gostaria de ouvir críticas, sugestões, objeções, comentários. Não é que não estou pedindo para ser apedrejado, mas gostaria da contraposição. Fala, Rodrigo. Não, eu gostei muito, abriu várias... Opa, o que aconteceu? Eu gostei muito, abriu vários horizontes aí para reflexão, foi muito bom. Um pouco nesse final, pegando um pouco nesse final, e acompanhando, né, toda essa trajetória desse perfil, né, dessas características do Francisco, me chama muito a atenção essa questão da questão que ele coloca, ele deixa as franjas nas franjas e coloca a essência, que é a dignidade da pessoa humana, né? E o amor, os princípios ético-religiosos, o amor, a justiça, a igualdade, a liberdade, a solidariedade, né? E ele deixa, acho que muito nesse ambiente de igreja também, que tem, ou de instituição, não só da igreja, mas qualquer instituição, aquelas questões do rigorismo, da doutrina, da regra, mais importante esses valores, né? Essa hierarquia de valores. E eu acho que isso tem muito a ver com sempre estar abrindo a questão do diálogo, né? E um pouco o que o senhor estava falando no fim, eu acho assim, não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que a gente tem que, na vida, fazer alguns cortes. Claro que, mesmo nessa questão de sectarismo e tal, claro, como seres humanos na sua dignidade, nós somos sempre iguais. Mas em determinados cortes, para defender causas políticas, eu acho que tem que ter alguns cortes, existem os adversários. Talvez na dignidade da pessoa humana nós não sejamos inimigos, mas sejamos adversários em várias coisas, e o adversário tem a possibilidade, sempre colocando a essência da dignidade da pessoa humana, abrindo a novos diálogos, né? Então, um diálogo, ele vai ser, talvez não vá resultar em nada, mas numa causa, numa briga, não, mas assim, a coisa sempre tem a possibilidade do recomeço, quando eu considero o outro na sua dignidade, como eu também, e na minha pequenez, e outro na pequenez dele também, né? Então, não sei, eu acho que é aquela coisa do sentir solidariedade, né? Daquele sentimento de solidariedade, daquela questão da interdependência, né? Eu vejo um pouco isso, não sei se eu estou falando algo que destoa, mas eu senti um pouco essa perspectiva. Eu acho perfeito, eu só queria colocar uma coisa, situar uma coisa para você, que veja, não é, eu não estou me contrapondo a você, tá? Estou tentando te dar uma outra informação, tá legal? É uma complementação do seu raciocínio, não uma contraposição. A dignidade da pessoa humana é uma pauta de João Paulo II. E não está errada, em absoluto, tá certo? Porém, é importante a gente perceber
como o pensamento dos papas, de João Paulo II a Francisco, passam por uma evolução. O ponto de virada, inclusive, não é Francisco, do ponto de vista teórico. Do ponto de vista teórico, o ponto de virada é Bento XVI. O ponto de virada é uma encíclica chamada Deus Caritas Est. Deus é amor. Porque, talvez... Vejam, eu não estou dizendo que o Papa percebeu isso com essa racionalidade que eu estou colocando para vocês. Eu estou dizendo, se você faz uma análise cultural da sociedade em que cada um deles viveu, como é que é a sociedade de cada um deles, você vai entendendo que foi isso que aconteceu. João Paulo II achava que falar da dignidade da pessoa humana era suficiente. Havia uma imagem de que uma compreensão racional do que era a dignidade da pessoa humana era suficiente. Tá ok? Só que todos aqueles valores, não todos não, mas a grande parte daqueles valores que ele considerava evidentes na pessoa humana, na dignidade da pessoa humana, foram sendo cada vez mais colocados em dúvida e parecendo até como antivalores. Tá ok? Então, o que Bento XVI é o primeiro que percebe? Só que Bento XVI tem um problema. Ele tem uma capacidade intelectual muito grande, mas uma capacidade, não sei, afetiva talvez, mas uma capacidade de demonstrar. Ele tem uma capacidade de perceber o afeto intelectualmente muito grande, mas uma capacidade quase nula de demonstrar afeto como comportamento. Essa capacidade, e aí vem de novo a questão do latino-americano, essa capacidade que nós latinos temos de demonstrar afeto, ele não tem essa capacidade. Eu conheci pessoas que foram orientadas de mestrado, doutorado por ele. Ele era uma pessoa de uma bondade enorme, de uma capacidade de não julgar, etc. Porém, não conseguia comunicar isso para os outros. Tá? Quem vai conseguir comunicar isso é Francisco. Mas é interessante, porque eu sempre digo, se vocês lerem a Deus Caritas Est, do Bento XVI, ele está descrevendo Francisco. Ele descreve na Deus Caritas Est como é um cristão que vive o amor de Deus, pessoa do Francisco. É como se ele dissesse, olha, eu não sei demonstrar isso para vocês, mas eu sei o que teria que ser demonstrado e estou dizendo para vocês, porque um dia vai vir alguém que vai conseguir demonstrar isso para vocês. E veio mesmo, certo? Mas aí, o que eu quero dizer? A dignidade da pessoa humana só é encontrável no amor. Se você não faz uma experiência de amor radical, você não descobre a sua dignidade, nem é capaz de encontrar adequadamente a dignidade do outro. E aí nós caímos nesses problemas absurdos que nós temos aí hoje, que, de fato, digamos, o relativismo, o chamado relativismo cultural, é um absurdo. Isso é verdade, é absurdo. O dramático é alguém achar que vai resolver o relativismo cultural afirmando a posição dele e obrigando os outros a seguirem as ideias dele. Mas é absurdo a gente não ter um mínimo de consenso sobre alguns valores mínimos do que seja a dignidade da pessoa humana. Tá ok? O pessoal tá indo embora, Borba. Só vou te O que avisar. mais? Nós temos o Vicente, que nos vê Que? toda terça-feira, que é uma criança. Oi, Lourença. Ah,
Tadinho do Vicente, tendo que aguentar um cara chato que nem eu. Não, ele está aqui, chegando perto das 9, ele está aqui, mamãe quer dormir, mamãe quer dormir. Então, boa noite, pessoal. Professora, obrigada pela aula, estava maravilhosa. Boas reflexões. Boa noite, uma boa noite especial para o Vicente. Até. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma fala? Bom, uma coisa, eu vou passar agora a palavra para o Alan, para ele encerrar aí. Vocês ainda têm mais 2 aulas no curso, não é isso, Alan? Isso, nós temos da semana que vem, que vai ser a professora Regina que vai falar, e depois no dia 28 nós temos também a apresentação dos alunos sobre entidades e a Convergência Econômica de Francisco. Antes do curso terminar, eu não prometo que vai ser amanhã nem depois, mas antes do curso terminar, eu mando para vocês, através do Alan, um apanhado daquilo que eu falei, com as referências bibliográficas, as citações, etc. Porque, como eu disse para vocês, eu não tenho, não é que eu não preparei essa aula. Preparar eu preparei, mas eu não preparei do modo convencional, certo? Então eu tenho que agora ver o que eu falei hoje, vou ter que ouvir a aula depois, ver o que eu falei e ir atrás das referências, etc., para poder montar um texto com começo, meio e fim para vocês, tá bom? Aí eu mando depois via Alan, tá ok? Tá bom. Borba, aproveitando o insight, tanto esse texto como outro, manda para mim, para eu mandar para o Comitê Central, a gente consegue publicar lá para eles. Se você conseguir fazer em inglês, é melhor, porque a leitura vai ser mais global para você entender. Tá. Aí eu faço o seguinte, Ou italiano. se seria melhor avalia se seria melhor em inglês ou italiano, posso fazer em qualquer um dos dois. A única coisa é que aí eu faço um único, sintetizando as 2 aulas. Não, Porque já que tem que fazer mesmo, é mais fácil para mim, quando for fazer a versão, já sintetizo numa coisa única, ok? Para os alunos, você faz em português, que eles vão querer aqui em português. Sim, exato. Mas aí, a longo prazo, você faz em inglês, eu mando para o Comitê Central, a gente publica no site deles. Vocês também podem publicar textos Legal. no site oficial também, que é uma iniciativa lá que nós temos na aldeia. Eu peço desculpas, porque o Augusto ia falar, mas agora ele teve outro compromisso. E eu estou vendo que vou ter que fazer um curso só com jovens da Economia de Francisco, porque já temos projetos que estão saindo aí para partilhar com vocês. Enfim, ele ia falar um pouco sobre a educação financeira para a vida, né, que é um projeto dele da namorada dele, que é um projeto concreto aí do Paraná, que os dois trabalham juntos, e isso vai para a CIS também, que é um projeto deles que eles têm como educação financeira para a vida. Bom, eu agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. Semana que vem nós temos a professora Regina, que é uma coordenadora do curso, e ela vai falar. Ela fala uma linguagem transversal também, fala a parte do direito, mas também fala com outras perspectivas também. Eu agradeço muito o Borba, também um dos que me acolheram com a proposta de Francisco, da Economia de Francisco dentro da PUC. Então, vocês estão percebendo que são uma rede que a gente vai construindo, né? E eu aprendi a trabalhar com rede com o professor Junqueira, que ele já faleceu, e é o professor que era o responsável pelo NEACS, que é o Núcleo de Estudo Avançado do Terceiro Setor, que falava muito sobre redes e fez muitas redes, e a gente que conviveu com ele aprendeu a fazer redes também. E eu não vou aproveitar o Borba, nós temos aí, então, já formalizado, eu estava aqui com os e-mails que eu estou com vocês, nós vamos ter um encontro nacional da Economia de Francisco na PUC, já está aprovado, então nós vamos reunir todo mundo da Economia de Francisco, vai ser um encontro híbrido, para vocês saberem, anota aí, depois a gente vai divulgar, dia 30/7, vai ser dia todo. E temos audiência pública na LESP, em São Paulo, dia 23/6, das 13 às 17, sobre a Economia de Francisco, que vai ser transmitido também pelo YouTube. Tá bom? Para quem está distante. E que tem em São Paulo, pode ir presencialmente. É isso, Bob, muito obrigado. E eu que agradeço a vocês. Na praia.
Obrigada, professor. Num frio danado. Até, gente. Muito obrigado, hein? Até mais. Tchau. Tchau, tchau para vocês.